essas obras que eles alegaram que já está prestes a acontecer. Me concede uma parte, vereador? Hoje não, professor? Sobre a Transamericana, e aqui nesse plenário, nós temos a honra de termos o vereador Roque Alves, como eu já disse, a nossa história viva. Sobre a Transamericana, a ponte do cubículo, me corrija, vereador, se cometo algum equívoco, foi, se não a maior, uma das maiores obras do governo de João Duval. Né? Aquela ponte, imagino que não representou aquela ponte na data que ela foi entregue. E apesar do então governador eleito, Valdir Pires, ter sido derrotado em Canavieiras, ele só perdeu na sua eleição aqui e na cidade do Josafá Marinho, ganhou na Bahia inteira. Ainda assim, diante da grandiosidade de Canavieiras e daquela ponte, ele foi obrigado a fazer as suas cabeceiras, dando acabamento final. Então, gente, aí eu lhe falo, como historiador, é difícil você entender. Como é? O mais difícil da Transamericana não é o asfalto da estrada, não. Era aquela ponte. Aquela ponte, por causa do solo do rio, se colocava bate-estaca, afundava, até encontrar algo fixo que pudesse levantar as colunas. O mais difícil nós não conseguimos. E hoje a gente briga por um patrulhamento. Se falar em asfalto, aí que se torna mais impossível ainda. Muito obrigado, vereador. Senhor vereador, também para enriquecer as palavras do vereador Vitor Fábio. Aquela ponte, em 79, eu fui estudar em Salvador, e em 80 estive no programa de Nilton Moura Costa, reivindicando. Antônio Carlos era o governador da época, lançou Clériston Andrade, morreu de acidente de avião, veio João Duval. Aí ele disse, eu quero aquela ponte construída. Que ele me prometeu, eu disse, eu posso transferir na praça, comunicar na praça pública? Pode sim. Boaventura Vidal Cavalcante na época era o candidato, só faltava me arrancar as costelas. Tá doido, irmão? Essa ponte não vai sair não. E a ponte foi feita, e a Queiroz Galvão foi que fez. Secretário Mário Nou, secretário de Transportes e Obras. Telegrama dizia assim, parabéns Canavieiras, ponte do cubículo será construída. E foi, e a obra é muito mais cara do que o asfaltamento da Transamericana. Muito mais cara. Então, só falta a boa vontade dos governadores. Mas perdemos Antônio Carlos, Canavieiras perdeu muita coisa. Muito obrigado. Então, esperamos que isso verdadeiramente aconteça. Eu quero, concernente Lesseps, na fala de Creonildo, onde você, o nobre vereador, falou, eu quero deixar claro que a prefeitura construiu 2 poços artesianos com recursos próprios para 2 comunidades, que foi para o quilômetro 30, fez um poço, que olhando politicamente ninguém faria pelo preço que foi e pela quantidade de votos, mas nós temos o lado humano e olhamos para as pessoas. E o dos Amarelos, que tinha sido feito há mais de 20 anos, mas nunca tinham ativado, e nós construímos ali as estruturas e colocamos água naquelas 2 comunidades, tanto nos 30 como nos Amarelos. E o vereador Creonildo, como também fez em vários lugares, como no Canaã. Me conceda uma parte, vereador. Sim, vereador. O senhor falou que foi o prefeito Dr. Almeida que construiu o poço dos Amarelos, da comunidade dos Amarelos? Dos Amarelos ele já existia, mas a estrutura e a água já tinha sido perfurado. Mas quem fez o serviço de instalação de caixa de água foi a prefeitura, sim, que não está 100% ainda, mas... O senhor não fala a verdade quando diz que o poço foi feito pelo prefeito Dr. Almeida. O poço não, eu falei foi do feito na época 30 do prefeito Zairo Loureiro. Isso, mas nunca tinham ativado. Então, eu também, Creonildo, como você falou, nobre vereador citou,
que não depende da prefeitura. Eu acho que aqui todos os prefeitos, todos os vereadores precisam sim da prefeitura. A gente faz pedidos e, inclusive, eu quero citar aqui, aonde você está de parabéns por ter feito, ter concedido um poço para a Pimenteira, que a água de lá não era boa, que era as margens do rio, e cavou-se ali próximo ao campo, com a água deu 100% natural, mas as instalações foi a pedido seu e quem fez foi a prefeitura. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Me consegue a parte? Sim. Obrigado, vereador. Rapaz, a parte que eu falo que não preciso de prefeitura, eu não preciso mesmo. Eu não preciso do Estado e não preciso da prefeitura. A comunidade precisa. A indicação do vereador, o prefeito faz se quiser, como sempre foi. Aí a gente faz a solicitação. Se o prefeito quiser fazer, ele faz. Se não quiser, não faz. Mas dizer que eu preciso, não. O prefeito precisa da Câmara. Agora, eu não preciso dele. Eu não preciso. É essa a minha colocação, entendeu? Agora, concernente às obras, essas coisas, vamos fazer diferente. Em vez de falar assim que duvida que vai acontecer as obras da Transuricana, vamos pedir a Deus que aconteça, para que as coisas venham a fluir, venham a melhorar a vida dos munícipes, né, dessa população. Muito obrigado. Torço por isso, até porque a prefeitura não tem condições nenhuma de cascalhar 100% 20 quilômetros de estrada. Isso eu reconheço e torço que isso aconteça. Eu sempre vou querer o melhor para Canavieiras. Eu fico triste, dona Isa, quando eu vejo pessoas que não têm o que fazer, que ficam falando mal dos vereadores. Eles nunca tiveram e não vão ter a competência, a dignidade de estar aqui. Sabe por quê? Porque eles se tornam insuportáveis para as comunidades. Pessoas que ficam no Facebook citando que os vereadores é corrupto, que é não sei o quê, que são pessoas que não têm prestígio nenhum para a comunidade. Aquele dali, Lecépio, lá no quilômetro 30, que foi feito pela prefeitura. Então, citando, não respeito às autoridades, porque aqui a gente não jamais vai querer ser melhor do que ninguém, mas a gente somos autoridades constituídas pelo povo e a gente merece sim respeito, como poder executivo, legislativo, e tem pessoas que tentam desqualificar e banalizar os vereadores, mas aqui tem pessoas com competência e com dignidade por o seu mandato, por aqueles que o elegeram, que votaram e confiaram. Então todos estão de parabéns e avante Canavieiras, e parabéns para todos os trabalhadores de Canavieiras. Parabéns, Vitor Fábio, pela sua fala, e vamos torcer que Canavieiras venha a ter um grande desenvolvimento futuramente, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e bom dia a todos. Franqueia a palavra ao vereador Lecépes Rocha. Quero renovar meu cumprimento a todos. E dizer ao vereador professor Vitor Fábio que me preocupa também a questão da votação da emenda constitucional do Pacto Federativo, porque Canavieiras e principalmente os municípios da região cacaueira, que perderam tanta renda por conta da praga vassoura de bruxa, precisa de um pouco mais de dinheiro para tocar a sua vida. A questão do trabalho, vocês sabem que eu trabalho na construção civil há bastante tempo, e é uma das atividades que mais emprega nesse país. Em Canavieiras não é diferente, graças a Deus Canavieiras constrói bastante, e eu me vejo numa situação difícil por conta disso. O tempo todo pessoas me procurando para me conseguir uma vaguinha lá na obra e tal, e eu fico numa situação difícil. Principalmente quando a gente está montando uma laje, que as pessoas passam e veem aí que ali vai ser construída uma laje, e aí vem pedir vaga para bater uma laje. Encher uma laje de concreto é um dos trabalhos mais pesados que existe, e as pessoas sabem disso, o pessoal sabe disso, mas mesmo assim se sujeitam
a vir pedir uma vaguinha ali para bater uma laje, porque sabe que ali sai um lanche, e naquele dia ali ele vai ter a oportunidade de ganhar 100, 120 reais. Não é fácil. Então eu torço para que o nosso prefeito realmente crie políticas positivas. A forma como são conduzidas as coisas aqui é de uma política que não gera nada, uma política estéril, que não gera emprego, não gera renda. E mesmo assim, uma das poucas atividades que nos gera bastante renda é a atividade do comércio e de serviço, e que o prefeito quer acabar. Quando eu digo que ele quer acabar, porque ele cria entraves para que a pessoa possa praticar sua atividade. Agora mesmo, parecendo o dono do mundo, vocês sabem que uma live que ele fez, ele dizia que na segunda-feira passada iria pegar megafone e iria destruir qualquer tipo de anteparo que existisse nas calçadas. Não é bem assim. O prefeito sabe muito bem, para isso nós temos um ordenamento jurídico. Basta que ele ponha em prática e puna cada um de acordo com os seus atos. É inadmissível esse tipo de coisa. Eu creio que o doutor Almeida até gosta de Canaveiras. Aliás, qualquer pessoa que chega aqui gosta dessa cidade maravilhosa. Nunca vi uma pessoa chegar em Canaveiras e voltar dizendo que não gostou. Mas eu acredito que para ser prefeito, gostar é muito pouco. É muito pouco. Para ser prefeito, o cara tem que amar. Tem que amar Canaveiras. Tem que amar um pouco como eu amo Canaveiras. Senhores, por que eu me emociono às vezes quando eu falo? Porque eu conheço Canaveiras numa época, só para vocês se situarem na história, de quando os calçamentos que existiam, era apenas esse calçamento dessa pedra vermelha, do centro histórico. Todo esse calçamento que foi feito com essa pedra cinza, eu alcancei a construção. Eu sou de uma época que nós tínhamos porto, tínhamos aeroporto, capitania dos portos, Receita Federal, Receita Estadual, Detran, tiro de guerra, as praças tinham os coretos, tínhamos festas maravilhosas. A festa do 25 de maio não era apenas um dia, era uma semana de festa. A festa do Clube Lítero Social de Canaveiras, aquela maravilha que nós não temos mais. Então, é inconcebível para mim aceitar a forma como é gerida Canaveiras no dia de hoje. Dá uma tristeza muito grande. As praças abandonadas, as ruas entregues às baratas. Eu venho falando aqui sobre a situação da Avenida Professora Helena Chaves. A professora Helena Chaves não foi minha professora não, mas foi minha amiga. Eu sou dessa época, a professora Helena Chaves, sou muito minha amiga. Assim como a professora Raimunda Vaz, a primeira vereadora. E digo mais, se naquela época tivesse vereador da estirpe de professora Helena Chaves, do vereador Otoniel Cassimiro e de tantos outros, como o pai da nossa querida ex-vereadora Denise e tantos outros, o prefeito não trataria essa casa da forma que trata, mas não trataria mesmo porque ele ia receber a resposta à altura. Então não dá para eu que vivi esse apogeu de Canaveiras aceitar esse tipo de coisa. O prefeito queria destruir o aeroporto de Canaveiras, o aeroporto do Dr. Sócrates Rezende, com quem eu fui amigo, de quem eu fui amigo. Era o médico que valorizava as comunidades mais carentes. Dr. Sócrates, mesmo pertencendo à elite canaveirense, ele deixava de assistir o futebol aqui no estado Pedro Menezes, para ir com seu guarda-chuva ou guarda-sol, assistir o jogo na Birindiba, prestigiar o futebol da Birindiba. Então eu tive a felicidade de ser amigo desses homens, de seu Orlando Maia Sarmento, de tanta gente, de tanto valor, que carece tanto hoje, pessoas desse nível na nossa sociedade. Então, senhores, me entristece muito quando a gente tem um prefeito do nível do que temos hoje,
que não se preocupa com o sofrimento de ninguém. Gostaria muito, Vitor Fábio, meu colega, de quem eu tenho um grande orgulho de tê-lo como companheiro nesta casa, que de fato, no dia 25 de maio, os trabalhadores pudessem comemorar com sua carteira assinada, com seus direitos atendidos. Vereador Cacá, quando o senhor pede que a gente apoie o senhor naquela demanda de votarmos a lei que dá direito aos trabalhadores da saúde de receberem os 13º e os outros direitos trabalhistas que eles fazem jus, digo, não é necessidade. Basta que o gestor tenha a sensibilidade de dar àquele povo que lhe é de direito. Quando o funcionário é admitido num contrato temporário de trabalho, que não é dito qual o regime a que ele irá pertencer, é o regime seletista, regime da CLT, que lhe garante esses direitos. Agora o que acontece? O prefeito não lhe paga esses direitos, e eles, trabalhadores, não reivindicam nesse momento, porque eles dependem, têm medo de reivindicar e ser mandado embora. Mas, quando ele sai, ele sabe o caminho da justiça, ele vai receber. Aí o que vai acontecer? Vai impactar as finanças do município, já na gestão de um outro prefeito. Então, senhores, daí, eu estou sempre reclamando aqui, os senhores têm percebido que quando o prefeito manda para aqui uma demanda que é favorável ao município, eu faço questão de votar positivamente. Já votei aqui muito mais favorável às demandas do prefeito do que contra. Só que eu faço as observações, né, que é necessário prudência nas coisas. Volto a falar da Avenida Professora Helena Chaves e quero que essa seja uma preocupação não apenas minha, mas de todos os senhores. A Rua Professora Helena Chaves, Avenida Professora Helena Chaves, da forma que vai ser calçada, não servirá, pois cada uma das suas pistas terá apenas 3 metros de largura, o que possibilita passar um automóvel pelo outro. Isso quer dizer que, à medida que um automóvel pare, ele vai estrangular toda a via. Não tem como o outro passar. Isso eu não estou falando nem de caminhão, é um automóvel pelo outro. Para que eu não esqueça, deixa eu fazer aqui algumas colocações a respeito do EBA 270. Eu já vinha falando outro dia aqui, que se jogasse pelo menos resto de construção nos buracos, e infelizmente é só isso que nós conseguimos, né? Resto da BR-101, mas isso é para que nos deixe atentos, para quando chegar a hora de votarmos, saber mais uma vez em quem votar. É bom que a comunidade de Canaveiras fique atenta. O seu Arion, da Barra Velha, me pediu que eu reivindicasse aqui, reforçasse o pedido de Rony e de todos os outros, na questão da balsa, que o prefeito veja com mais carinho e celeridade naquele processo, que resolva logo aquela questão da balsa. A respeito da senha, eu gostaria até de falar, mas já foi falado aqui. Quero parabenizar o nosso diretor da casa por o grande esforço que tem feito nessa casa. Ontem, às 2 da manhã, né, ele estava colocando matéria para que a gente tivesse ciência, para que não chegasse aqui por ignorando. Quero aproveitar também para agradecer e falar a respeito das pessoas, dos funcionários desta casa. São funcionários de excelência. Sem dúvida nenhuma, vocês concordam comigo, né? Não tem nada que a gente peça aqui a esses funcionários que ele não atenda de pronto. Meus parabéns a todos. Vocês realmente são exemplo. Era bom que as pessoas que estão lá fora pudessem conhecer o trabalho de vocês. Vocês, funcionários desta casa, estão todos de parabéns. Muito obrigado, senhores. Até a próxima. Franqueia a palavra ao vereador Roque Alves da Silva.
Senhores vereadores, vereadora Isa, grande mulher nesta casa, funcionários, todos os funcionários, o que houve entre executivo e legislativo tem conserto. Agora, eu já fui vítima da imprensa. Uma imprensa que ocupa o nome de Jornal da Tarde. As tardes de verão que são tão lindas, maravilhosas, esse jornal não é digno disso. Porque usando palavra chula, como usou, não sou defensor do prefeito não. Não é vergonha para o prefeito, nem para nós, nem para os canaveirenses não. Palavra chula, apenas tentando atingir o prefeito. O prefeito vem de uma recente eleição onde foi uma esmagadora vitória. Tive que me curvar diante do resultado das eleições. Sabe todo mundo que sempre fui almizista. E minha amizade e minha gratidão por Almimelo é eterna. Não podemos seguir. Nós temos exemplo aí, a imprensa tendenciosa contra o nosso presidente Bolsonaro. Ela não divulga as obras que são feitas. Simplesmente tem empresas aí falidas e que querem crescer em cima dos governantes, quer presidente. Governador não. O governador se tornou tão neutro porque não é mais candidato. E eu não quero que o prefeito aqui se torne neutro, porque também não é candidato. A reeleição dele passou. Já foi, conseguiu. Mas a pessoa não deve perder seu tempo para ouvir ou ler noticiário de palavras chulas, de baixo calão. A imprensa verdadeira tem um compromisso com a verdade. E tem um compromisso com o povo também de ensinar na área intelectual. Professor Vitor Fábio está aqui com grande honra, porque nosso português é tão difícil. O nosso país tem diversos linguajar, a depender da região. A imprensa tem que saber equilibrar. Eu não aceito de maneira nenhuma, e nem repito o que falaram, seja contra prefeito, contra vereador. A pedra que atiram hoje no seu vizinho, bote tua orelha de molho, que pode ser a tua amanhã, com inverdade, com mentiras. E eu não aceito de maneira nenhuma, porque a Transamericana, a única vez que um governador olhou para ela, foi em 97, o governador César Borges. Eu era presidente da Câmara, e já veio lá, no protocolo para falar, só falaria o prefeito, deputados e candidato a governador. E eu, como presidente da Câmara, digo, eu não subo no palanque, mas me deram a oportunidade, e eu reivindiquei o encascaramento da Transamericana, desde Santa Maria até aqui, a Baixada foi totalmente encascalhada. Depois disso, tivemos o Otoniel também, foi um prefeito que encascalhou todas as estradas. Almimelo, no último mandato dele, o secretário Gênio Nascimento, encascalhou. E Almeida, nesse mandato que passou, e já nesse, no Córrego Grande, são 5 ladeiras, numa extensão de 1 quilômetro ou mais. Já está lá encascalhada, com rolo compressor, e me fez a promessa de encascalhar as estradas de Perelândia até Pedra Alta. São 11 ladeiras. A ladeira, começar pela ladeira da Biriba, as 2 de Erlon, as 6 ladeiras onde foi de Alberto, a ladeira do Sabão, tão famosa, que o Otoniel consertou, e que me traz a saudade quando ele falava a música do campo, obrigado ao homem do campo. Prefeitos, todos eles, têm dado sua contribuição na Transamericana. E quero acreditar, Cleonildo, que seu deputado traga. Mas esse deputado não teve coragem de fazer uma indicação, fazer nada logo no início do governo, para tomar as providências quanto ao asfaltamento da Transamericana. Chega de migalha de cascalho.
E esses que querem trazer migalha de cascalho com aquelas pedras, nas eleições eles vão de rolar como as pedras que rolam nas estradas, sem ter nunca um lugar para descansar. Nós não aceitamos mais esse engodo. Toda véspera de eleição de deputado, de governador, vem as promessas. A Transauricana, a Teuricana, está ótima. Por quê? Só a Baixada da Transauricana. Isso era um vício de todos os prefeitos, inclusive Almir Melo também. E a Teuricana, agora está subindo mais um pouquinho, Pimenteiras. E o povo de Pedra Alta e Perelândia tem uma revolta imensa com todos os governantes, que eles vivem abandonados. O povo desce ali no ônibus, vão de pé, e não tem dias de chuva, o ônibus não desce. A Transauricana, eu sempre fui defensor. Lembro-me do saudoso Otoniel, que dizia que a Transauricana era a minha cara, e o velório era a cara do vereador José Luiz Rodrigues Teixeira, o Biela. Zairo concluiu o sonho de Biela, uma obra importante, porque ninguém tinha aonde velar os corpos de seus entes queridos. Otoniel ainda fez uma maquete, mas não fez. E eu parabenizo a Zairo Loureiro, com a independência que eu tenho. O único líder que eu tiro é Osmário e Almir, mas ele me respeitava. Osmário era como o pai, Almir como um irmão, mas nunca aceitei que Almir Melo viesse ditar no que eu deveria fazer. E nós vereadores aqui, olha para todos, classes sociais humildes nós somos. Eles estão acostumados, esse pequeno grupinho da elite de Canavieiras, no tempo em que os coronéis de Cacau diziam: eu quero vereador fulano de tal, e tinha que eleger. Se não tivesse voto, olha o mapa da apuração que tinha que sofrer alterações. Nós não, nós fomos eleitos com méritos próprios, graças a Deus, e ao nosso trabalho de cada um. Por isso quem mais merece respeito, que a eleição mais difícil que tem é de vereador. Prefeito não. O prefeito, os que estão aí nos mandatos, nessa Covid, tiveram grande vantagem, que já estavam no poder. Por isso que o prefeito tem que ter muito cuidado quando vir falar de vereador. Eu entendi o recado do vereador José Carlos. Vossa Excelência é um lutador, sua família sempre foi assim, sempre buscou o que quis, simples, desde trabalhador rural, cobrador de ônibus, veio a ser vereador, e está aí, 6 mandatos consecutivos. Não é todo mundo consegue isso não, vereador. Vossa Excelência estudou, e o primário naquele tempo era muito dedicado. Nós estamos vendo aqui até numa senha, os doutores errando nas suas informações. Vereador José Carlos, Cleri e qualquer outro. Eu, que tenho a parte caipira e não abandono o meu linguajar do campo, mas na hora que precisa de falar a verdade, seja no fórum, seja diante do juiz, diante do Ministério Público, seja onde for, estou pronto sempre a falar o linguajar de acordo com o seu ambiente. E no interior, não adianta chegar com pose, querer falar bonito. Eu costumo dizer, ensinei ao Mimelo a fazer política no interior, e ensinei ao ex-prefeito Otoniel, falecido também, porque ele tinha mania de corrigir o povo, falava errado. Eu digo: aqui você não é professor, você aqui precisa desse povo. Então eu agradeço a todos vocês das redes sociais, espero que o meu discurso seja colocado nas redes sociais, que está sendo retaliado por qual motivo, eu não sei, não posso lhe acusar não, meu amigo, que eu não vou lhe acusar de coisas que eu não posso e não tenho certeza, mas o presidente advertiu muito bem, se a Elitnet continuar assim, cumpra, ou ela cumpre o papel dela, porque é o único momento que nós temos de falar o povo é esse aqui, a não ser quando nós estamos no meio do povo mesmo, que sempre andamos. O vereador já é um verdadeiro assistente social nato,
além de criar as leis que defendem o povo. Que Deus nos abençoe, ilumine a mente de cada um de nós, que o espírito da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, do conselho, da fortaleza e do temor a Deus seja o guia de todos nós. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o meu colega Roque. É um orgulho tê-lo aqui, Roque. Essa casa não seria mesmo sem suas belas palavras. Com muita alegria que eu tenho você como meu colega. Franqueia a palavra ao vereador Cosme Pereira dos Santos. Peço licença para retirar minha máscara. Mais uma vez, bom dia a todos presentes, a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Quero começar aqui num grande expediente. Dia 1º, passado sábado, foi o Dia do Trabalhador. Então, quero começar pelos funcionários desta casa, parabenizar todos os funcionários de Canavieiras, do nosso estado, do nosso país e, por que não dizer, do planeta onde habitamos. O vereador Lesseps falou aqui, estava aí atentamente com os demais vereadores, ouvindo, acompanhando, como sempre gosta, acompanhando os demais colegas. E confesso para Vossa Excelência, meu amigo e irmão vereador Lesseps, estava ali muito emocionado. Na verdade, eu sou uma pessoa assim que me emociono rápido e, na verdade, não são coisas simples. Quando Vossa Excelência estava falando sobre Canavieiras, eu tenho menos idade do que Vossa Excelência, mas cheguei a alcançar algo melhores em Canavieiras. E fico triste quando nós ouvimos pessoas falando que Canavieiras é a cidade do já teve. Isso nos entristece. Nós que vemos nossos filhos crescendo, o meu caçula que já está com 18 anos, minha filha com 19, meu enteado, ao qual aqui também falei do Dia do Trabalhador. Quero parabenizar as pessoas que fizeram aniversário no Dia do Trabalhador, começando pelo meu enteado, meu filho, diria assim, mais velho, o Jonathan, de 31 anos de idade, completou agora no Dia do Trabalhador, a professora Neuza Gomes, a qual eu tive o privilégio de tê-la como minha professora, que Deus abençoe a professora, que derrame chuva de bem sobre ela, o meu filho, o meu enteado, diria meu filho, e todos os demais que fizeram aniversário no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, como todos os dias, inclusive hoje também, muitas pessoas estão fazendo aniversário, parabenizo a todos. Então, falando sobre Canavieiras, voltando a falar sobre Canavieiras, ficamos tristes, mas nós que temos fé e esperança em Deus, acreditamos ainda em dias melhores. Esperamos ainda que tenhamos ainda a oportunidade, ainda que a nossa idade vai sempre passando, como o vereador Roque Alves fala que o tempo passa, não fica parado e a internet caindo, vereador. E falando aqui também dos demais vereadores, o vereador, o qual meu primo, o vereador Cacá Guimarães, 6 anos de mandato, realmente não é para qualquer um. E isso nos alegra de ver aqui o vereador Roque Alves, com esse belíssimo discurso aí também, que o vereador de 6 mandatos, 5 e agora mais 6, vice-prefeito, foi o nosso vice-prefeito na época do saudoso Otoniel Mendes Cassimiro Neto, que, se diga-se de passagem, é um grande prefeito que por aqui passou, cada um tem deixado a sua marca, o seu trabalho. Saúdo aqui também o Plínio, que está fazendo um belíssimo trabalho, é o fotógrafo, que representando a imprensa de Canavieiras, está aqui fazendo aqui os preparativos para o dia 25 de maio, o dia no qual a nossa cidade irá completar mais uma primavera, essa Canavieiras, a nossa princesinha do sul da Bahia, que precisa muito voltar ao que era, porque cresceu tantos bairros, mas infelizmente em parte de progresso a gente vê, está deixando a desejar. O vereador Vitor Fábio, grande professor, qual minha filha teve a oportunidade de ser aluna desse grande homem, esse grande professor, que sempre está aqui falando, preocupado, e falando a respeito de emprego, professor. Isso mexe com todos nós, vereador Cleri, Rony, Leonildo, Lesseps, vereadora Isa, e todos os demais vereadores, todos que estão nos assistindo,
uma preocupação muito grande, como eu falei anteriormente, num pequeno expediente do nosso amigo Edinaldo Menezes, que é uma pessoa que sempre está aí também preocupado como nós. E aí o vereador Vitor Fábio falando sobre emprego. Tem um mandato, né, a Vossa Excelência está no 2º mandato, eu cheguei a passar aqui 8 meses na gestão passada e agora estou aqui com a permissão de Deus, é claro, com a votação do povo. Se Deus assim permitir, teremos esses 4 anos, né, já estamos lá indo para o 5º mês. E quantas pessoas, vereador Vitor Fábio, professor, têm nos procurado querendo oportunidade de trabalho? Eu, como todos aqui, acho que todos sabem, que eu trabalhei muitos anos no Hotel Transamérica. Para lá eu passei mais de 20 anos caminhando naquela empresa. 19 anos e alguns meses, quando eu saí, agora em agosto vai completar 5 anos, vereador Cleonildo, que eu saí daquela empresa, mas caminhando para lá, incluindo prestação de serviço. Eu comecei lá, tinha apenas, quando eu fui, tinha 18 anos, mas comecei a prestar serviço com 19 anos de idade, e depois foi efetivado com 20 e poucos anos. Até há poucos dias eu estava lembrando que algumas pessoas, né, falando sobre o meu crachá, que a gente trocava sempre, mas minha foto era a mesma. E o amigo Luiz, do Hotel Transamérica, o eletricista, nosso colega Leceps, né, Luiz, e ele sempre brincava, ele olhava, essa foto aí, nesse crachá, é o filho de Cosminho, porque eu não troquei a foto, né, e passou o tempo, né, eu estava com 20 e poucos anos, já saí lá com 40 e pouco, agora estou com 48 anos de idade, e o crachá era o mesmo, aí ele ficava dizendo que aquela foto não era minha, era do meu filho, né, e aqui a gente trocava o crachá, mas eu não trocava a foto, e saí lá com a mesma foto. Então a gente fica preocupado a respeito disso aí. E eu, vereador Vitor Fábio, quando eu estava lá, quantas pessoas me procuravam, ainda que fosse para prestar serviço? O nosso irmão, colega vereador Lecep, trabalhou também lá, né, um grande eletricista, tem um irmão dele, o Crispiniano, que é um grande mestre, um grande funcionário daquela empresa, como demais pessoas, e me procuravam, me ligavam e falavam de trabalho, e eu às vezes poderia resolver, através até de uma prestação de serviço, vai ter inscrição tal dia, cheguei até como... na área que eu trabalhava de alimentos e bebidas, cheguei até a assumir cargo de chefia, ministrava até curso na área de steward, e as pessoas me procuravam e eu conseguia, não agradar todo, mas sempre conseguia, né, uma oportunidade para alguém que fosse prestar serviço, e depois até se tornava efetivo, alguém era promovido e assim sucessivamente. E eu, nas condições de vereador, fico triste de ver não poder fazer nada, as pessoas me procurando, que muitos chegam para procurar pedindo até o peixe, para se alimentar, para comer, mas a maioria nos procuram querendo uma oportunidade, querendo um anzol para pescar, para adquirir o seu pão de cada dia, porque no momento que a gente dá o peixe, vereador Roquel, a pessoa vai se alimentar, é uma coisa saciável, e depois? Então veja aqui, inclusive quero parabenizar também o vereador Cleonildo, que há poucos dias estava, né, viajou naquele dia, se não me falha a memória, na terça-feira passada, a cidade, né, a nossa capital, Salvador, em busca de melhores dias, e vamos torcer, eu penso positivo. Sabemos que é difícil, nós somos políticos, estou na política há muitos anos, e Vossa Excelência mais ainda, que já é o 3º mandato. Esperamos que o deputado, né, o vosso deputado, que prometeu e que faça, né, esperamos que o governo do estado olhe bem, vai estar tendo uma manifestação agora, sábado, né, dia 8, sobre essa BR-270, Anísio Sabino, né? Anísio Loureiro. Anísio Sabino Loureiro. Anísio Sabino Loureiro. Isso é revoltante, quando a gente vê a situação que está essa BR. A minha esposa, quando esteve doente, estava em Itabuna, e quando de lá veio na ambulância, veio para essa BR, o meu filho, né, o que eu falei há pouco, meu enteado, ele chegou chateado, porque o motorista veio por lá, que às vezes ele por lá, porque, não sei, mais perto, e toda esburacada. Inclusive, nessa mesma BR, a ambulância, há pouco tempo, capotou com o saudoso, o pai de Catita, Catita no caso, né, o pai de Wagner, mas de Hanna, minha amiga Hanna, Zé Catita, ele estava naquela ambulância naquele dia que capotou, ele, é claro, o motorista, a enfermeira que estava acompanhando, a esposa dele, por pouco até não morreram naquele momento. Então a gente vê como está aquela situação. Claro que até em estrada boa acontece, em BR boa acontece, mas ali está horrível. E esperamos que o nosso governador, que os deputados, procurem tomar providência, bem como a Transamericana, que eu fui sempre ouvindo do Cacá, Roque Alves da Silva, falando daquela Transamericana, eu mais novo e sempre acompanhando e vendo Vossas Excelências pedindo. E eu, pelo pouco que passei aqui, cheguei a pedir também durante os 8 meses, e aqui peço também, que estamos sendo assistidos pelas redes sociais, que os nossos governantes tomem as medidas necessárias, que vejam a importância que tem em Canavieiras. Permite, vereador? Com grande prazer, vereador. Apenas
a gente faz crítica a governantes, mas também o eleitorado tem que valorizar. Vereador José Carlos, com as associações, levou luz, levou banheiros para aquela região. Eu já nem preciso nem falar de tanto que eu já levei, de prédio, de tantas coisas. E na hora da votação, me aparecem uns catadores de voto. O único que foi feliz, que preparou um cantinho para se descansar, foi Cléo Nildo, foi muito bem votado em Pimenteiras. Mas foi seu carisma, vereador, parabéns. Mas o povo do interior tem que saber votar. Nós temos aqui Cleri, dei carona a uma senhora dali da Ribeira, aí falou de Vossa Excelência, eu digo, você votou nele? Não, votei em Diego. Mas rapaz, como é que... Então é assim, os maiores cobradores são aqueles que nem pensaram na gente. Mas é assim mesmo, a democracia é isso aí. Obrigado. Me consegue uma Posso parte? de uma parte? Pois não, senhor. Não, senhor vereador. Vereador Cosme, me parabenizo pelas palavras. E o que mais, vereador Roque Alves, vereador Rony e nobres colegas, que mais me indigna, muitas vezes, vereador, é o espírito de derrotado, muitas vezes, que tem. Quando justifica tudo o que acontece na cidade comparando com as outras cidades. O desemprego no Brasil inteiro. Não, gente. Se vocês olharem a história, Canavieiras sempre foi diferente. Canavieira não é mais uma cidade que teve lavoura de cacau. Não. Canavieiras é a terra mata do cacau. Sempre foi assim. Entendeu? Hoje, quando nós chegávamos, acho que era uma feira vinda, Cleonildo, de Vitória da Conquista. Ela tinha um dia para ir na Praça Maçônica. E lá, Jussari, a população... Jussari Anuri. Oi? Jussari Anuri. De Jussari também. Lá a população se aglutinava e aglomerava, antes da pandemia, para comprar verduras, para comprar isso, comprar aquilo. Ora, gente, nós andamos quilômetros de terra nos campinhos. Manga e mangaba se perdendo ao chão. Vem canoas para vender a R$10 no centro, muitas vezes. E como é que estão os canaveirenses nos campinhos? No extrativismo, com chuva, com o pé na ostra, com o pé na lama, para poder tirar a sobrevivência. Então, gente, se é uma maldição, que seja quebrada. A gente não pode viver a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu cresci assim. Ainda mais que Canavieira nunca foi assim. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço, vereador. Vereador, me considera. Pois não, vereador. Eu agradeço, nobre vereador, e de antemão já quero parabenizar pela sua postura, pela sua ética, né, de sempre, né, manter a mesma posição, desde a época de Transamérica, né. Vossa Excelência nunca foi um vereador ou uma pessoa de grandes alardes, é uma pessoa serena, né, com sua forma de conduzir a vida, né, de maneira transparente e calma, né, e com muita verdade no que faz. Isso me alegra muito. E dizer a Vossa Excelência que assim, o meu deputado Elmar Nascimento nunca falhou com sua palavra. Nunca. Não é a primeira vez. Eu tenho certeza que não será a primeira vez que ele vai falhar. Porque até aqui, todas as emendas, tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. É um homem de palavra, é por isso que eu estou com ele, que é um político diferenciado. E o trabalho a ser realizado na Transamericana não será pelo governo do estado, não será pelo município, será sim pela Codevasp, que é um órgão do governo federal. As máquinas são da Codevasp, né, onde iremos começar, né, fazendo 20 quilômetros. E se Deus permitir, ano que vem, a gente continuar o trabalho. Eu tenho certeza que esse povo merece o nosso empenho, né, o nosso trabalho em prol de dias melhores. Né, em questão de água, né, ele mandou vários poços, agora mais 2 poços, só para dar um início, né, a retomada da questão dos poços. E ano que vem, em nome de Jesus, terá muito mais poços aí para completar, né, tirar esse interior aí, porque nós moramos numa cidade tão farta de água e ao mesmo tempo que falta tanta água, né? Temos água, mas não são águas de qualidade. Mas é isso, que Deus abençoe, um forte abraço. Me conceda uma parte, vereador. Pois não, vereador. Então, vereador, professor Vitor Fábio, é exatamente isso que eu sempre falo. Canavieiras não é uma cidade qualquer, não.
Canavieiras é uma cidade centenária. Canavieiras deve ter pelo menos 400 anos de existência. Só a paróquia tem 300 anos. Não se forma uma paróquia de um dia para a noite. E daí eu não admiti jamais a forma como é conduzida as coisas aqui. Porque eu conheci grandes homens nessa cidade. Eu vou contar um caso que talvez não seja do conhecimento dos senhores, não foi da minha época também. Mas quando da construção do Cais do Porto, a empresa que veio construir, ia construir lá no meio do rio, onde passa hoje o canal do rio. E os homens daquela época não admitiram aquilo. Melhor dizendo, eles iam construir próximo ao passeio da Branca de Neve, ali a calçada da Branca de Neve, enquanto que as pessoas daqui de Canavieiras queriam que fosse construído lá onde corre o leito do rio hoje. E foi aquela briga, o que a empresa construía em um dia, ali perto da Branca de Neve, por ali. O povo ia de noite, jogava embaixo, jogaram o batistaca dentro d'água, e foi aquele Deus nos acuda. Com o tempo, teve alguém que chamou as partes para conversar, e um desses protagonistas, dos que juntava com o povo da cidade, que não aceitava daquela forma que fosse construído ali, logo ali perto do passeio, ali do calçadão da Branca de Neve, era o senhor Vadinho Pinto, né? Vavá Pinto, pai do senhor Vadinho Pinto, que vocês conhecem. Ele fizeram um acordo, bom, nem tanto nem tão pouco, não constrói lá no meio do rio, e também não constrói junto ali da calçada, que nós íamos perder tudo aquilo. E aí construiu onde a gente conhece hoje. Então, foi a luta do povo de Canaveiras daquela época. Então, que sejamos assim também, não vamos admitir esse clima de derrota, não. Vamos correr atrás, porque Canavieiras, hoje eu comparo, a gente está comparando Canavieiras, já fiz diversas vezes comparação aqui, Canavieiras com Una e com Santa Luzia. Isso é depreciativo para o nosso município. Canavieiras sempre foi a grande cidade da região, perdia apenas para Ilhéus. O Hospital Regional Regis Pacheco recebia pessoas que vinham de Minas, recebia pessoas da divisa do extremo sul da Bahia. Hoje a gente vive essa situação horrível aí, e muita gente se dá por conformado. Não pode, não admito isso para minha Canavieiras, não admito. Eu estou para receber aí, com a fé em Deus, logo, logo, boas notícias a respeito do nosso aeroporto, que digo, foi o que sobrou do nosso apogeu, e o que o prefeito, que não conhece a nossa história, quis exterminar, quis acabar. Não vai acabar, com a fé em Deus. Esse aeroporto vai voltar a funcionar assim. Não quero morrer sem ver esse grande feito. Que São Boaventura, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos conceder essa glória. Muito obrigado, senhores. Eu que agradeço a palavra dos nobres vereadores, está enriquecendo, na verdade, nosso discurso, a nossa fala, o vereador Cleonildo, Lesseps, Vitor Fábio, Roque Alves, todos, e dizer que estamos sempre unidos. E falando disso de união, que temos sempre batido aqui nessa tecla, a respeito do nosso gestor, né, não queremos aqui jamais estar com picuinha, mas o que aconteceu na semana passada foi muito feio. Eu falo porque pessoas me perguntando, e aí como é que ficam vocês na Câmara? Então somos poderes, gente. Então, um para respeitar o outro. A vida é dessa forma que funciona. A gente tem que respeitar de um pequeno, uma criança a um adulto, para sermos respeitados. Então, eu vi com os demais vereadores, os colegas vereadores, Cleonildo, Lesseps, foi o vereador Cacá, e na verdade é a Câmara em si, porque na verdade não quer dizer 3 vereadores ou 4 ou meia dúzia, foi com toda a Câmara. Então o prefeito tem que se ater, tem que ficar atento para falar, para estar fazendo a live, porque a gente tem que falar o que pensa, não devemos falar sem pensar. Claro que o erro é humano, todos nós podemos errar, só que não erra é Deus, mas a gente tem que procurar evitar, e dessa forma fica horrível, né? Nós, representantes do nosso povo, representantes da sociedade, diante dos nossos munícipes, como é que nós ficamos? Isso é triste. Já estou concluindo, senhor presidente. Então, isso não, espero que não aconteça mais, que ele tome outro pensamento para não estar agindo dessa forma. Rapidinho, só para concluir, vi de manhã uma mensagem aqui no nosso grupo, a vereadora Isa, o mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência, e se fosse comigo? Muito bonito, vereadora. E é verdade, isso aí é empatia.
A gente se colocar no lugar do próximo, para saber valorizar a cada um. Isso eu estou me referindo aqui a respeito do que está acontecendo, dessa tragédia, dessa doença, essa pandemia miserável, Deus me perdoe falar que é verdade. Eu falei aqui das pessoas que faleceram, né? Zé Carlos, o Zé Carlos foi colega nosso, né, Lecep, lá no Hotel Transamérica. Eu vi ontem a foto, quando foi hoje, eu estava sabendo, né, um grande amigo, irmão, que partiu, um cara com todo o futuro pela frente, e se foi também, vítima dessa Covid. A mãe do meu amigo Fernando, né, esposa do Juarez, Dona Penha, uma família que eu tenho um grande apreço, uma família maravilhosa que eu tenho como da minha família. E tantas outras pessoas, teve outros falecimentos, Cida, que foi também, Cida Oliveira, né, prima carnal de Jaiminho Bandeira, né, uma pessoa que perdeu a vida para essa Covid também, e tantas outras pessoas. E teve hoje o falecimento, né, da mãe do meu amigo Zé da Raxia Chegue, que eu não sei qual foi a causa. Então, todas essas pessoas, que Deus deu descanso ao espírito dessas pessoas que partiram para a glória do Pai, e conforte todos nós, amigos, e é claro, mais ainda os familiares, nesse momento tão difícil, de tanta dor e pesar. Mas costumo dizer que, na verdade, estamos aqui só passando uns dias. Mesmo com toda a dificuldade, com todas as peripécias que a vida nos oferece, nós queremos viver mais, vereador Roque Alves, com toda a dificuldade que estamos passando. Mas sabemos que o futuro é esse. E nós que temos fé e esperança em Deus, dizemos, sempre eu digo, num grande dia, diria num dia mais importante das nossas vidas, todos nós iremos nos encontrar para a vida eterna. Eu tenho esperança em Deus que isso irá acontecer, e que Deus continue abençoando poderosamente cada um de nós, derramando chuva de bênção sobre Canavieiras, sobre todos os nossos lares, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, e é claro, por que não dizer, o planeta onde habitamos, que perante a Deus, somos todos irmãos em Cristo Jesus, Filho de Deus. A todos, muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando, e até a próxima. Um forte abraço e um grande beijo no coração de cada um que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Até a próxima. Declaro aberta a ordem do dia e solicito ao vereador José Carlos Costa Guimarães, primeiro secretário, que proceda a leitura das matérias que constam na ordem do dia desta sessão. Passo para o diretor da casa para ler as matérias. De ISO não está aqui não. O requerimento de ISO não está aqui ainda não. Ah, tá. Aqui, tá aqui. Senhor presidente, senhor secretário, primeiro secretário, segundo secretário, senhor vice-presidente e demais vereadores, passamos à ordem do dia. As matérias são pedido de providências 087, de autoria do vereador Vitor Fábio Torres Homem, o qual requer providências no sentido de higienização de praças, parques infantis e academias ao ar livre. O presidente... Coloca em discussão a matéria que acaba de ser lida. Presidente, seria bom nós aguardar. Ah, certo. Diretor. Coloca em discussão a matéria que acaba de ser lida. Só a título de esclarecimento, fazer a leitura novamente da matéria, da primeira matéria, que é o pedido de providência 087, de autoria do vereador Vitor Fábio Torres Homem, o qual requer providências no sentido de promoção de higienização de praças, parques infantis e academias ao ar livre. Em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 088, de autoria da vereadora Heloísa Helena Ramalho Santana, a qual requer ao Poder Executivo
providências no sentido de reforma e recuperação das praças Maçônica, Imério Cavalcante, Esperança, Demerval Guzmão, Paulo Souto, do Cacau, Praça dos Ex-Combatentes, Praça da Bandeira, Praça 15 de Novembro e Praça São Boaventura. Coloca em discussão a matéria que acaba de ser lida. Só em discussão. Vereador Vitor Fábio, na discussão. Eu gostaria de enfatizar apenas sobre a Praça São Boaventura, né, que já requer um adequamento de acordo com as leis de acessibilidade. Então, a vereadora propôs isso, seria bom também que o governo pudesse estar vendo a questão de acessibilidade nas praças. Hoje me preocupa muito, inclusive a construção da Praça Paulo Souto, que, se eu não me engano, mudou para o nome de Salustiano Viana. A Praça Paulo Souto, na questão da acessibilidade, já que está tendo uma reforma, que a gente tenha esse cuidado. Muito obrigado a todos. Vereador Cosminho, na discussão. Gostaria de parabenizar a vereadora Isa pela matéria. Realmente está precisando muito nossas praças. Então, situação horrível, na verdade. E a senhora falou sobre o projeto Adota uma Praça. Inclusive, eu acho que na época que da ex-vereadora Terezinha, teve até um projeto desse falando Adote uma Praça. E eu não tenho dúvida que os grandes empresários vão estar adotando essa ideia, né, aceitando essa ideia, que será de grande importância para todos nós, canaveirenses e, é claro, visitantes, que a nossa cidade é uma cidade atraente, mas está precisando de melhoramento da infraestrutura. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 089/2021, de autoria do vereador Kelly dos Santos Costa, o qual requer providências junto aos órgãos competentes para que seja executado o serviço de manutenção e substituição da estrutura física dos bueiros do nosso município. Coloca em discussão a matéria que acaba de ser lida. Em discussão, presidente. Gostaria também de parabenizar a Vossa Excelência, porque a respeito, como nós estamos sempre falando a respeito da chuva, né? E sabemos que eu já tenho acompanhado na Rua 13 e outros lugares, as pessoas fazendo a manutenção, mas precisa, que tem muitas nas nossas ruas que estão precisando até de trocar mesmo, né, aquela grade ali dos bueiros. Obrigado. Em discussão. Vereador Vitor Fábio. Presidente, o que eu vejo também são a bitola das manilhas, né? Nós somos uma cidade plana, nós não temos um declive geográfico que ajude no escoamento da água, e quando nós olhamos os calçamentos, as manilhas, as ruas que calçam, que colocam manilha, porque muitas ruas aí são calçadas dando um desnível que não existe. Na construção dá um desnível para que a água escoa para encontrar o bueiro mais próximo. E a bitola das manilhas, gente, quando chega uma chuva, que um morador desavisado deixa ali um resto de construção, uma folha, uma coisa, as nossas manilhas, as bitolas são muito pequenas e às vezes acontece até entupimento. Isso quando, gente, nós já tivemos, você pode me confirmar isso, Peri? Isso quando as manilhas não quebram já depois de calçado. Daqui a pouco, o traço de cimento, que aí não é minha área, eu não entendo bem, é tão frágil que depois que faz, a rua já está calçada e a manilha quebra lá debaixo do calçamento. São algo, né, que nós temos que ver. Muito obrigado pela parte. Na discussão, Canavieiras, por ser uma cidade plana, tem um acúmulo de areia muito grande, o qual 90% hoje das manilhas da cidade, Rox, encontram-se fechadas por areia. Eu dei uma sugestão e fiz até isso o ano passado e já deixei pronto quando era secretário de obras, que eu vi em uma determinada cidade que
as tampas dos bueiros são feitas com um certo tipo de tela, tipo de estufa, o qual não vai deixar entrar folha, garrafa, porque tem gente também que infelizmente jogam. Esse dia ali na feira, o ano passado, tinha um problema crônico ali em frente ao açougue. E quando a gente foi tirar ali, que quebrou o passeio, até alguns comerciantes se revoltou na hora, por causa do mau cheiro e tal. Mas eram jogados vários tipos de resíduo ali, tinha sacos, aqueles sacos de cebola vermelho, que tinham fechado as manilhas. Então, a gente precisa também. E além disso, muitas tampas dos bueiros foram roubadas. Essa é a realidade. Para ser vendidas em ferro velho. Inclusive, pessoas que deixou e pessoas do ferro velho comunicaram para a gente e a gente foi pegar. Então, tem todo esse fator também, infelizmente. Na discussão? Na discussão. Vereador Lesseps. Primeiro vou contar uma historinha aqui lá da minha época de criança, depois vou falar a respeito dessa questão do que acontece hoje com as manilhas e tal. Eu lembro quando eu era garoto, nós tínhamos apenas um gari. A cidade só tinha de calçamento, ali o centro, né, só tínhamos um gari. E, né, na verdade, tinha o centro e a Avenida Otávio Mangabeira, na minha época. E ele se chamava Dionísio. Era um homem bem forte, daquele tipo da época da escravidão. Eu lembrava muito bem o nosso escravo lá, nosso escravo que foi símbolo da luta da escravidão, da Serra da Barriga lá. Lembra bem, o Zumbi. Obrigado, professor. E ele se dedicava mesmo à limpeza dos bueiros. Ele não tinha, acho que não tinha família. Ele morava ali na Sexta, onde é a Sexta, ali em frente ao Bradesco. E de domingo a domingo, para ele não tinha dia. Era domingo, era feriado, ele estava fazendo a limpeza dos bueiros. Então, naquela época, nós não tínhamos problema. Depois passamos a ter problema, acho que ele morreu e tal, a cidade cresceu. E começamos a ter esse tipo de problema na Otávio Mangabeira. A Otávio Mangabeira não escoava mais água. E no ano de 70 a 72, o vereador Roque pode ajudar aí. Foi no período de Almidonato, não é? Que ele teve a coragem de abrir a Otávio Mangabeira para trocar o manilhamento. Foi uma obra formidável para a época, né? Agora, o que acontece nos dias de hoje? Nós até pouco tempo tínhamos uma guarda municipal que ela cuidava do patrimônio público, né? Não só ela quem dava o alinhamento das ruas, o nivelamento, como cuidava das praças e cuidava também, era uma presença constante, era a representação do prefeito nas ruas e não permitia que fosse feita determinadas coisas. Eu sinto falta de uma presença de um agente da prefeitura na rua, olhando esse tipo de coisa. Não tem ninguém. Digamos, se você olhar à sua volta, não tem um agente que cuide da manutenção das nossas praças, que fiscalize, né? Inclusive até, se for o caso, para emitir uma hora que o cara cometer algo que contra o nosso ordenamento jurídico. É uma pena. Eu até me preocupei muito com relação à questão da manilha na Avenida Professora Helena Chaves. Eu achei também que a seção da manilha estava muito pequena, só que aí eu vi que eles repetiram pelo outro lado da rua. Então talvez seja o suficiente, mas eu acho sempre bom também que se coloque um pouquinho a mais. Haja visto que tem tantas outras ruas, como o professor colocou aí, que não tem manilhamento. Então, essa é uma questão que o prefeito tem que se preocupar. Por isso que às vezes eu falo aqui, e às vezes ele próprio, o prefeito, não entende, que às vezes a gente joga muito dinheiro fora, a gente consome dinheiro com fogos, faz festa, e aquilo. Mas o dinheiro público é para ser gasto nessas pequenas obras que se faz necessário. Administrar um município não é só fazer obras que apareçam para o público, não, é fazer aquelas obras que são realmente necessários. Essa semana eu me debrucei mais sobre os nossos ordenamentos jurídicos, código de postura, todos os nossos códigos,
Eu estive olhando porque eu tenho que ver umas coisinhas aí, porque eu não quero ser um vereador que venha aqui só brigar contra o prefeito, como de repente alguém pode imaginar. Seu presidente, eu gostaria de um pouco mais de tempo, porque eu acho que esse é o momento mais interessante, essa discussão nossa aqui, é um dos momentos mais ricos da nossa sessão, né? Então, o que acontece? Então, eu estava olhando no ordenamento, tem uma série de coisas que já previne esse tipo de coisa aí. Uma série de leis que previne esse tipo de coisa e que obriga o prefeito a fazer. Se formos olhar, o prefeito, quando ele deixa de fazer manutenção do esgoto, ele está cometendo um crime. Isso está previsto no nosso ordenamento, no Código de Postura Municipal. O Código de Postura, ele cobra, tem leis que cobra do habitante, cobra do munícipe, mas ao mesmo tempo cobra também do administrador. Então, é só para deixar claro que essas coisas, se o prefeito fizer, não é um favor que ele está fazendo, não é uma benignidade que ele não está nos dando, não. É previsto no nosso Código de Postura. Ele tem que fazer, é obrigado a fazer. Senhor presidente, vamos botar ordem na casa, vamos cumprir o regimento, porque realmente o vereador pediu mais tempo, mas não, tem que ter os 12 minutos e discutir a matéria. Se for para ficar, fica o dia todo aqui saindo de uma matéria para outra. Vamos discutir a matéria, 2 minutos que é dado, vamos discutir a matéria. Ok, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 090/2021, de autoria do vereador Ronald Santos de Souza, o qual requer a adoção de providências para a correção do desnível da pavimentação asfáltica da rua Sérgio Almeida. Coloco em discussão a matéria que acaba de ser lida. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 091/2021, de autoria do vereador Ronald Santos de Souza, o qual requer a adoção de providências para a manutenção do calçamento da rua Maria Santa Isabel. Coloca em discussão a matéria que acaba de ser lida. Na discussão, senhor presidente, Parabenizo o vereador Ronald, inclusive ele até estava falando que alguns vereadores já fizeram, inclusive, nobre, meu colega vereador, eu até quando passei aqui os 8 meses pedi também, mas a gente tem que estar pedindo e esperamos, né, que o nosso gestor atenda, né, como os demais pedidos que temos feito aqui nesta casa. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Crandildo. Não na discussão não, para estender a sessão, né, 12 horas, para pedir a prorrogação da sessão. Hoje o vereador Vitor Fábio esqueceu. Coloca em discussão. Na discussão, Requerimento o pedido aí da referida rua aí, como o vereador Cosminho citou. para fazer a aprovação do tempo da prorrogação da sessão. Coloco em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Como o vereador relatou, já existiu alguns pedidos, mas creio que, né, é igual a água bate na pedra, uma hora ela fura, então uma hora sai. Então o nosso papel esse é fazer, e não vou me cansar aqui de pedir aquilo que eu vejo a necessidade na rua, como também sei fazer as críticas, né, como também sei elogiar. Quero aqui desde já agradecer também ao secretário de obras por ter atendido ao calçamento aqui, a manutenção da Rui Barbosa, né, como está sendo feito. Então este é o nosso papel, cobrar e elogiar quando tem que elogiar também. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 035 de autoria 2021, de autoria da vereadora
Heloísa Helena, com adesão dos demais edis, a qual requer seja feita recuperação do prédio da Delegacia Territorial do município de Canavieiras, junto ao governo do estado, bem como a aquisição de material para suprimento, né, do escritório local da delegacia. Coloca em discussão a matéria que acaba de ser lida. Na discussão, senhor presidente. Vereador Cranildo. Eu parabenizo a vereadora. Mostrou aí que tem realmente sensibilidade em enxergar as necessidades, mas tenho certeza que o município terá que fazer, porque depender de governo de estado, nunca, o que tem aí, a reforma que tem aí, acho que foi o município que fez aí na gestão atual, né? Porque infelizmente eles não estão nem aí para a polícia civil, eles não estão nem aí para a educação. O governo do estado, infelizmente, tem deixado a desejar. Só o povo de Canavieira não acordou ainda para a realidade. Mas é pertinente, vereadora, te parabenizo. Eu tenho certeza que se o município não fizer, o governo do estado não fará. Mas Vossa Excelência está fazendo a sua parte. Isso é o que é importante. Parabéns. Como você disse, né? Tomara que faça, né? Como você disse da estrada, não acredito, tem que torcer para que seja feito. Eu disse isso, delegado, ele disse, não vão fazer? Sim, vamos pedir, não custa, não é? Se não fizer, depois a gente vai fazer as críticas que não foi feita. Eu tive lá com Lesepes e com Cosminho, e vimos, Rony também já tinha dito, das deficiências todas, inclusive o delegado queixou que o município não tinha renovado o convênio, não sei se já renovou, sabe, presidente? Ainda mais dificuldade ainda fica, né? Então, se nem renovou esse convênio, será que vai fazer a reforma ou a gente vai ficar com essa delegacia? Então, aproveitando a oportunidade de Eduardo Salles hoje aqui, vou entregar em mãos, até para depois eu cobrar dele. Deputado, como é que a gente vota em você, se você não brigou por a gente lá? Então, vamos tentar. Na discussão. Vereador Roque, na discussão. Na área contábil, se o prefeito não tiver convênio com o Estado e investir em uma coisa que é do Estado, as contas dele vão ser rejeitadas. O Tribunal de Contas não aprova, a não ser que haja um convênio. Já que não tem convênio, nós temos que cobrar dos deputados que estão vindo buscar voto. Vereador Vitor Fábio. É difícil você entender algumas situações, né? Eu não vou entrar aqui na série Canavieira já teve, e também não nasci há 10 mil anos atrás. Mas eu me lembro até mesmo, vereadores, de Dr. Renato fazendo autópsia em cadáveres e tudo mais. Hoje em dia, Canavieiras não tem mais um médico legista. Me lembro do Dr. Renato. Final de semana, até a delegacia não funciona. Já tive informações que o combustível que a prefeitura tem que contribuir com o combustível. Quer dizer, isso. O pequeno ajudando o grande? Tem um pacto federativo, o Estado pega a parcela, o governo federal pega outra parcela, e o município, sabe o que diz para o município? Pega lá sua bandejinha de esmola e vai atrás de uma emenda de um deputado. Hoje um município que não tem um deputado para liberar emendas, malmente vai conseguir honrar sua folha de pagamento. São estranhezas dos novos tempos. Muito obrigado pela parte. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 036/2021, de autoria do vereador Lesepes Macedo Rocha, o qual requer a este plenário que se expressa convite ao secretário de Cultura, José Amorim Cruz, a fim de dar explicações referente à lei Aldir Blanc neste município. Em discussão, a matéria que acaba de ser lida. Em discussão.
Vereadora Isa. Muito bem, Lacertes. A gente bem sabe, eu, você, Vitor, outros que a gente tem contato com esse pessoal. Inclusive, já chamei a Morinha aqui, conversamos com ele, eu e Vitor, mas não ficou muito claro. Então, eu acho muito mesmo pertinente que ele venha aqui e nos esclareça, e que vou dar o nome de algumas pessoas para a gente ver quem pode vir participar. É necessário mesmo, parabéns. Na discussão, senhor presidente. Vereador Cleonildo. Não só parabenizo o vereador pelo convite, como também eu gostaria de colocar aqui uma situação, acho que é interessante que uma vez por mês, a cada 2 meses, a gente convide um secretário aqui para se explanar a respeito das suas atividades, né, que nós achamos que se faz necessário, no meu pensamento, no seu pensamento de Vossa Excelência, mas que se explane em relação às suas atividades ou às suas inércias, né, diante das necessidades do município. Eu acho que é bom até para o secretário mesmo, para explanar aqui o que tem feito, né? Aquele que não tem nada para explanar, ele vai se sentir envergonhado e vai, quem sabe, né, vai ter um incentivo, né, para que comece o trabalho. Muito obrigado. Senhor presidente. Vereador Eu também Cozinha. gostaria de parabenizar o colega vereador Lesseps. Isso é muito importante, Lesseps. Inclusive, até a respeito do esclarecimento, teve pessoas, como já tem falado com os demais vereadores, daquela parte do auxílio, né, da cultura, e algumas pessoas têm perguntado isso aí, e a gente precisa de um esclarecimento, né? Então, acho muito importante. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar 013/2021, de autoria da vereadora Heloísa Helena Ramalho Santana, em decorrência do falecimento da senhora Maria da Penha da Silva Couto, no dia 27 de abril do corrente ano. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção 014. Moção de pesar apresentada pela vereadora Heloísa Helena, em decorrência do falecimento da senhora Maria Aparecida Oliveira Santos, no dia 28 de abril. Coloca em discussão a matéria que acaba de ser lida. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção 015/2021, de autoria da mesa diretora, acompanhada pelos demais edis. Moção de pesar em decorrência do falecimento do empresário Edson Weber Magnavita Júnior, no dia 20 de abril do corrente ano. Em discussão. Na discussão, senhor presidente. Parabenizo a casa, a todos os vereadores, os funcionários, né, por emitirmos essa moção, e que essa moção sirva também não só para Weber Júnior, mas em nome de Weber Júnior, todos, né, aqueles que perderam a sua vida aí para o Covid. Senhor presidente, essa questão, nós podemos pegar o falecimento do nobre amigo Weber Júnior, porque ele se contaminou guerreando por uma causa, guerreando por uma ideologia. Diferente de algumas pessoas que estão levando o Covid como se não houvesse mais Covid, deitando e rolando, curtindo, se divertindo. Que o exemplo que Weber Júnior deixou foi um exemplo de ideologia, de trabalho, de causa. Que essas pessoas que estão aí se deleitando em meio às curtições, que parem, que não é momento de curtir, não é momento de se divertir, é momento de lutarmos contra uma pandemia que está aí amarrando o nosso mundo, amarrando o nosso país, o nosso estado, a nossa Canavieira. Que o momento de curtir irá chegar, mas ainda não é chegado esse momento. E todos possam ter a consciência de dizer: vamos combater o Covid.
mas nunca alimentá-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Na discussão, senhor presidente. Vereador Cosminho. Eu gostaria de parabenizar também a mesa, né, pela moção de pesar do nosso amigo e irmão que se foi, o Weber Júnior. E como falou muito bem aqui o vereador Cleonildo, realmente um grande homem, né, jovem ainda, que deixou um grande legado para todos nós. E estava lutando, né, sempre preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade. E nós vemos aí, vereador, como Vossa Excelência falou, de pessoas que não estão levando a sério, que é totalmente diferente. Inclusive, de domingo para segunda, eu soube, que eu não vi, não estava lá, mas que o hospital chegou a ter até pessoas nos corredores aqui em Canavieiras. Né? Então, volto a dizer, nós precisamos levar a sério. Infelizmente, tem muitas pessoas que não estão levando a sério, infelizmente. E a respeito do amigo e irmão que partiu, né, a gente deixa, né, mais uma vez, sentimento muito grande para todos os familiares e que Deus dê descanso a ele. E muito obrigado. Na discussão. Vereador Ronald, na discussão. Quero externar meus votos também à família de Weber Júnior, aonde tem um grande apreço por aquela família. A dona Isla, já tive o prazer de ser aluno dela. A Weber Júnior, que tínhamos uma convivência no condomínio, onde é proprietário também. E quero externar os meus sentimentos a todas essas vidas que foram perdidas, em especial a mãe de Zé, de Paulinho, de Luizinho. Que Deus a tenha em um bom lugar. Meus pêsames. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção 016 de 2021, de autoria da mesa diretora, acompanhada pelos demais edis. Moção de pesar em decorrência do falecimento do ex-vereador Antônio Augusto Chaves de Mello, aos 75 anos, no dia 20 de abril do corrente ano, em decorrência de complicações cardíacas. Coloco em discussão a matéria que acaba de ser lida. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sem mais matérias, senhor presidente. Nos termos do artigo 156 e 157 do Regimento Interno, encaminho as matérias hoje apresentadas às comissões permanentes da Casa para estudo e emissão de pareceres, as quais ficam agendadas para a ordem do dia da próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, ao tempo em que declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de maio de 2021. Muito obrigado pela presença de todos e que Deus nos abençoe.